Olá, pessoal. Eu sou a professora Elisângela, especialista em saúde mental, e hoje eu vou trazer um assunto muito importante. Você sabia que a saúde mental não é apenas não ter doença? Então, infelizmente, hoje em dia está aumentando muito o número de profissionais da área da saúde, de pessoas com esgotamento emocional, ansiedade constante e o sofrimento silencioso, e muitas vezes acaba negligenciando ou normalizando alguns dos sintomas. Então, o que é a saúde mental? A saúde mental é a capacidade que nós temos de lidar com as emoções, sentimentos, desafios, frustrações e relações interpessoais. Então, ela envolve o equilíbrio emocional, o autoconhecimento, a capacidade de adaptação e funcionamento social e profissional. Então, frases como é só estresse, isso passa, eu aguento, são sinais de alerta disfarçado. Então, aqui eu vou falar os principais transtornos que nós encontramos na prática. Então, na enfermagem e saúde mental, os quadros mais comuns são o transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade, ela costuma apresentar alguns sinais e sintomas. Quem já teve aqui sabe do que eu estou falando. E a ansiedade, ela muitas vezes ela pode ser confundida com um infarto, né? Então, às vezes, tem paciente que chega na emergência achando que está infartando, e aí quando faz os exames, faz o eletro, vê que não é infarto e é uma crise de ansiedade. Então tem alguns sintomas como taquicardia, insônia, medo excessivo, entre outros sinais e sintomas. A depressão, então a depressão é uma tristeza persistente. Então nós somos seres humanos, não somos robôs, então ninguém é feliz o tempo inteiro. Temos nossos momentos de tristeza, de ansiedade, mas isso caracteriza quando é algo persistente, quando não passa, né? Então, a depressão, ela, além dessa questão da tristeza, tem a perda de interesse, alteração do sono ou do apetite, ou essa pessoa, ela dorme muito, ou perde o sono, ou ela come muito, ou ela deixa de comer. Então, isso varia de pessoa para pessoa. E o que mais preocupa é quando o paciente perde a perspectiva do futuro, quando perde o sentido da vida, e aí muitas vezes acaba cometendo tentativas, né, de suicídio. A síndrome de burnout, muito comum dos profissionais da saúde, da educação, entre os policiais também, que é a exaustão emocional. Então, ela é uma sensação de competência, despersonalização. Eu já acompanhei colegas de trabalho que desenvolveram burnout por excesso de plantões e pressões psicológicas. Então, é algo que tem que ser prestado atenção nos sinais e sintomas. E o papel da enfermagem na saúde mental. A enfermagem, ela é a linha de frente, então os profissionais, eles passam muito tempo com o paciente. Então, o papel principal é a escuta ativa, sem o julgamento, né? A observação do comportamento, identificação precoce dos sinais de risco, administração correta do psicofármaco, apoio emocional e, mais que isso, é importante cuidar da saúde mental, não só apenas administrar medicação. E é importante acompanhar mudança de humor, isolamento, fala negativa constante, ideação de suicídio. E muitas vezes o paciente ele dá sinais sutis, então um olhar distante, uma fala de desesperança, um não vejo mais sentido para a vida. Então esses detalhes, esses pequenos detalhes acabam salvando vidas. E sinais de alerta que você não pode ignorar, que é alteração brusca de comportamento, comentários sobre morte, automutilação, insônia, uso excessivo de álcool, drogas ou outros medicamentos, e nunca minimize o sofrimento emocional de alguém. E nunca diga isso é falta de Deus, isso é frescura, é falta do que fazer, tem gente pior. Nunca fale essas frases. Então, isso tudo aumenta o isolamento. E a sua própria saúde mental, né? Então, agora falando do profissional de saúde, nós não somos máquinas. Então, a enfermagem é uma profissão de alta carga emocional e fisicamente também, e porque a gente lida muito com dor, sofrimento, morte, pressão, cobrança, sobrecarga de trabalho. E tem algumas orientações práticas, que é estabelecer limites do plantão, né? Dormir de forma adequadamente, o basicamente possível, ter uma rede de apoio, fazer terapia se for possível, não negligenciar seus próprios sinais, ter uma válvula de escape, né? E buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é maturidade emocional. Eu mesmo, ao longo da minha carreira, eu precisei aprender a respeitar os meus limites, fazer terapia, que isso ajuda muito. E uma conclusão é: a saúde mental é responsabilidade coletiva. Como profissional de saúde, nós devemos combater o preconceito, praticar a escuta empática e cuidar de quem cuida, porque muitas vezes nós cuidamos e acabamos não nos cuidando. Então, isso é extremamente importante. Então, esse é o recado que eu deixo aqui para todo mundo.